Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Boa noite para todos os irmãos e irmãs muçulmanos que estão nos assistindo a partir de agora. Com vocês a nossa live diária dentro do mês do Ramadã, a nossa 14ª live no mês do Ramadã. Entrando na 15ª noite do mês do Ramadã. Hoje nós estaremos entrando na metade do mês do Ramadã, inshallah, faltando apenas 15 dias para o final do mês do Ramadã, a partir de amanhã, contando esses dias que estaremos para jejuar, mashallah. E a partir da semana que vem, na quarta-feira que vem, na noite de quarta-feira que vem, nós adentramos nas 10 últimas noites do mês do Ramadã e a gente vai estar falando, inshallah, sobre isso, como isso é importante para nós. Eu espero que todos vocês possam estar conosco nessa caminhada de conhecimento até o final do mês. Como nós já sabemos, todos os dias até o final do mês do Ramadã, nós teremos lives para que possamos estar juntos neste conhecimento, neste momento de conhecimento. Não esqueçam de deixar a sua pergunta, a sua dúvida e o seu comentário para que possamos estar juntos, para que possamos saber se vocês têm gostado das nossas lives. Não esqueçam também de assistir às lives anteriores que foram deixadas aqui, que foram feitas por nós, as outras 13 lives, né, que nós fizemos para você, meu irmão, para você, minha irmã, para que possamos estar juntos nesta caminhada de conhecimento. Então não esqueçam de deixar a sua pergunta, a sua dúvida, o seu comentário, participar junto conosco das nossas lives. Participar o quê? Junto conosco das nossas lives, tá? Então não esqueçam de estar junto conosco dentro das nossas lives, onde você poderá aprender, meu irmão, minha irmã, né? E poderá estar junto conosco nesta caminhada de aprendizagem. Então não esqueçam de deixar a sua pergunta, a sua dúvida, o seu comentário, compartilhar com seus amigos e familiares, muçulmanos ou não, que assim poderão estar caminhando junto conosco nesse tempo, que é importante que o muçulmano aprenda e saiba. Hoje nós estaremos falando do nosso assunto, o Alcorão, o último livro revelado, quiçá, né, que vocês desgostem de algo e é melhor para vós. Eu estarei explicando sobre isso, né, sobre este versículo, e é importante que todos nós possamos andar, possamos caminhar, né, neste momento e saber aquilo que é o melhor para nós. Termos o conhecimento é fundamental para não nos perdermos, né, em ações erradas dentro da nossa vida. É importante, e dentro do mês do Ramadã, é importante que nós tenhamos tempo de estudo, onde nós estamos estudando, onde nós estamos, né, nos aperfeiçoando. Como eu disse lá nas preparações para o mês do Ramadã, o Ramadã é o mês de aprendizagem, um mês de reeducação, de educação e de esforço. Então, no nosso assunto de hoje, nos assuntos em que nós estamos falando do Alcorão, o último livro revelado, nós estaremos aqui falando, quiçá, em que vocês desgostem de algo, isso é melhor para vós. Então, estejam conosco até o final e, inshallah, que vocês estarão ouvindo algo que é importante, que nós devemos entender, que nós devemos compreender quanto muçulmanos, para que possamos estar na caminhada correta, né? Fazendo aquilo em que é o melhor para nós, melhor para as nossas famílias e melhor para a nossa sociedade. Lembrando a vocês, né, de visitar as redes vizinhas do Islã para Todos, como no próprio Instagram, no WhatsApp, o canal do WhatsApp, onde você pode ir lá se inscrever e estar junto conosco, onde lá são sempre colocados vídeos, lives, textos, áudios, que você pode aprender, meu irmão, que você, minha irmã, também pode aprender de vários assuntos importantes para você poder aprender. Então não esqueçam de, né, nos visitar nas redes vizinhas, também no TikTok, onde existem, né, vídeos mais curtos onde você pode aprender. Quem quiser também participar dos nossos grupos de estudos, deixe aqui, né, no comentário, não no comentário aqui da nossa live, mas no Messenger do Islã para Todos, para que possamos, né, colocar você no grupo de estudo, seja você homem ou seja você mulher. Tem grupos, né, particulares para homens e mulheres aprenderem, como existem grupos para não muçulmanos, que podem estar andando junto conosco para entender, para ouvir sobre o Islã. Então não esqueçam, né, daqueles que ainda não fazem parte, e se quiserem o Alcorão, né, ou livros relacionados ao Islã, entrar em contato com o Islã para Todos, mas é somente para o Brasil. Vou repetir, somente para o Brasil. Não há distribuição da tradução
dos versículos do Alcorão para fora do Brasil, somente para o Brasil onde serão distribuídos, tá bom? Aos irmãos de Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Portugal e outros países terão que procurar, né, as mesquitas mais próximas de vocês para que vocês possam, né, estar adquirindo esse livro, tá bom? Hoje, no assunto Alcorão, o último livro revelado, estarei falando, quiçá, em que vocês desgostem de algo, isso é melhor para vós. Bismillah, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh, renovando meu salam com vocês. Vamos dar continuidade às nossas lives. Hoje estarei falando sobre esse assunto. Allah Azza wa Jalla diz: "Asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Ou seja, Allah Azza wa Jalla, ele está falando para nós, né? Quiçá de algo que vocês desgostem, mas é melhor para vós, e quiçá em que vocês gostem de algo, isto é ruim para vós. Allah tem um conhecimento daquilo em que vocês não conhecem. Eu vou começar esse versículo falando sobre algo em que Allah Azza wa Jalla está falando que ele tem um conhecimento, Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ele tem um conhecimento em que os seres humanos não têm. Allah Azza wa Jalla, quando ele revelou para os seres humanos, quando ele determinou esses livros que foram revelados aos profetas e mensageiros, e no caso o último livro revelado para a felicidade da humanidade, que é o Alcorão, é exatamente aquilo em que é o conhecimento de Allah. Eu não estou falando o conhecimento, o meu conhecimento, ou o conhecimento do Sheikh fulano de tal, ou o conhecimento do alim fulano de tal, ou do imamo fulano de tal, ou do cientista fulano de tal. Eu estou me referindo a Allah Azza wa Jalla, Deus o Altíssimo. Estou me referindo a quem? Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Estou dizendo daquele em que diz: Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ele sabe o que há nos céus e na terra, daquilo em que nós não vemos, mas Allah Azza wa Jalla, ele sabe. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah sobre todas as coisas é poderosíssimo, determinador. Ele determina sobre qualquer coisa, ou seja, Allah Azza wa Jalla, eu já falei que ele criou os seres humanos, colocou-os neste mundo, deu a eles alimento, deu a eles conhecimento e deu a eles sabedoria através das revelações. Ou seja, este conhecimento é exatamente o conhecimento determinado que é o melhor para os seres humanos, para que possam ser felizes. E quando eu falo de felicidade, não estou falando de uma felicidade, por exemplo, que é temporária. Não, ela pode ser permanente a partir do momento em que a pessoa será vencedor e adentrará aquilo em que é o prometido por Allah Azza wa Jalla, que é o paraíso. Tá bom? Então, Allah Tabaraka wa Ta'ala tem esse conhecimento a qual nós não sabemos. Se ele sabe o que há nos céus e na terra, e quando eu falo céus na terra, não estou falando só do nosso planetinho, o nosso céu aqui, não, estou falando do universo. Allah Azza wa Jalla, Deus Altíssimo, ele sabe o que há no universo porque ele criou o universo. Ele está sobre tudo e todas as coisas as quais ele criou. Ele sabe o que há, né? Ele sabe até mesmo aquilo, o que as pessoas escondem em seus corações. Ele diz: Allah, ele sabe daquilo em que há nos corações, daquilo que são escondidos e daquilo em que são declarados. Ou seja, não adianta a pessoa tentar esconder, pois Allah Azza wa Jalla tem conhecimento. Por isso, ele revelou, ele determinou ações e práticas aos seres humanos que ele sabe que é melhor, que muitas vezes os seres humanos veem como algo ruim. Por exemplo, Allah Azza wa Jalla, né? Por exemplo, nesse versículo, ele começa: Kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum, né? Allah determinou para vós o combate e ele pode ser ruim ou desgostoso para vós. Pode ser ruim para vós. Por quê? Porque as pessoas às vezes não entendem que há necessidade da defesa, a necessidade de defender aquilo que você tem, defender a sua família, etc. No caso que eu estou falando aqui do versículo, quando ele, né, diz, né, Asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Ou seja, ele está falando, né, daquilo em que vocês, mesmo que vocês desgostem, será melhor para vós. E aí, em todas as ordenações, quando nós abrimos o Alcorão, até tenho aqui na minha frente uma tradução do professor Samir Al-Hayek, né, dos significados do Alcorão. Por exemplo, se você abrir qualquer página, aqui está em português porque é a tradução, né, do significado do versículo. Esse não é o Alcorão revelado. A gente tem que lembrar que é a tradução.
Então, a relação, né, que tem duas traduções principais em língua portuguesa, que é do professor Samir Al-Haik e do professor Halim Nasr, tá bom? No caso do Halim Nasr, Allah yarhamuhu, né? E no caso do professor Samir Al-Haik, Allah hafzahullah. Então, essa relação em que eles traduziram esses livros, esta questão é importante da gente lembrar que qualquer versículo que nós abrirmos e vermos ali, lermos com os nossos olhos, do primeiro versículo ao último, é uma ordenação de Allah Tabaraka wa Ta'ala. E não pode haver dúvida, mesmo que são ações que muitas vezes são dificultosas aos olhos de muitos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que muita gente já está cansado de eu falar aqui, muitas mulheres muçulmanas não gostam, né? Quando a gente repete, que é a questão do hijab. O hijab é uma obrigação determinada por Allah Azza wa Jalla. Eu não estou falando do hijab aqui, eu estou falando de uma expressão errada, para que as pessoas não me entendam errado. Eu não estou falando da taraha, que é a relação do lenço. Eu estou falando daquilo que é cobrir a aura, o nu. É uma ordenação de Allah Azza wa Jalla. Muitas vezes dificultoso para muitas mulheres aqui no Brasil cobrirem a sua aura, aquilo que deve ser coberto por ordenação de Allah Azza wa Jalla no seu livro. Mas vivem aqui no Brasil e veem as outras pessoas, estão vendo as mulheres que não são muçulmanas, que nem se vestem, andam nuas na rua. Ah, não, mas ela está vestindo. Não, elas estão nuas. Porque por mais que elas estejam vestidas, estão nuas, pois marcam seus corpos com as roupas que estão vestindo. As roupas, né, de lycra, roupas apertadas, etc. E aí pensam o seguinte, por que eu não posso me vestir assim? O desgosto muitas vezes bate à mulher a relação de não cobrir a sua aura, determinado por Allah Azza wa Jalla. A aura é o nu, que a mulher deve cobrir. O nome não é hijab. Hijab é um dos nomes aos quais se usa para cobrir, tá? Pode ser rimar, pode ser burqa, pode ser jilbab, não importa o nome, desde que tenham as regras. Então, muitas vezes é desgostoso para essas mulheres, mas isso é o melhor para elas. Mas isso é o quê? O melhor para elas. Fala aos irmãos muçulmanos que raspam a barba. Fala aos irmãos muçulmanos que raspam a barba. A mesma coisa. É uma ordenação de Allah Azza wa Jalla pela sunna do mensageiro de Deus, alayhi salatu wassalam. Porque o profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, né, ele não falava dos seus desejos, né, mas sim daquilo em que a ele foi revelado. Então essa é uma relação importante da gente entender que a sunna do mensageiro de Deus é o melhor para nós. Muitas vezes que a pessoa fica desgostoso e acha, nossa, mas vou deixar a barba. O kafir hoje deixa, virou moda do kufar. E aí como a gente tem que entender que a sunna do mensageiro de Deus é deixar a barba longa e sempre diminuir o bigode. Ah, mas você está com bigode longo, até no máximo 40 dias. Depois disso, o muçulmano deve raspar. Ele não deve passar mais do que 40 dias sem raspar ou diminuir o bigode, para se diferenciar dos não muçulmanos. Como as vestimentas. Então, essa é uma relação, muitas vezes, que o irmão muçulmano, que a irmã muçulmana, encontrarão dificuldades em relação da vestimenta. Ao irmão muçulmano, a mesma coisa em relação de roupas apertadas. A irmã muçulmana, a mesma coisa. Não é permissível para as irmãs muçulmanas estarem vestindo roupas apertadas ou transparentes. Ah, mas a gente está no Brasil, não importa. Cobrir, né, a parte de cima do seu pé também é aura. A canela não pode ficar do lado de fora, nem o tornozelo, como muitas irmãs muçulmanas acham que estão vestidas porque estão vestindo calça, aí só vai até antes do tornozelo, ela coloca uma sapatilha e está tudo certo. Não, não está correto. Isso também faz parte da aura. Infelizmente, estou falando desse assunto só para a gente entender que por muito que seja difícil, a pessoa tem que entender que é o melhor. Como jejuar no mês do Ramadã. Allah Azza wa Jalla nos ordenou o jejum. É dificultoso? É dificultoso muitas vezes porque nós estamos vendo as pessoas fazendo o quê? Aquilo em que é o contrário, não jejuando. E o jejuar, obviamente, não é só deixar de comer e beber, mas a relação de que nós vamos andar na rua e as pessoas não estarão tendo esse comportamento. Então, às vezes é dificultoso, mas isso é o melhor para nós. Agora, o contrário, que é exatamente o quê? Aí, às vezes, a pessoa gosta de algo. Ele quer fazer algo porque ele está vendo as outras pessoas fazendo e ele acha bacana ele fazer aquilo. Né? Desobedecer Allah Azza wa Jalla, Deus o Altíssimo, desobedecer a sunna do mensageiro de Deus. Aí aquelas frases que a gente ouve muito, isso é sunna, não é obrigatório não. A sunna é a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida. É aquilo que lhe diferenciará daquelas pessoas que querem o amor de Allah Azza wa Jalla. Pois Allah Azza wa Jalla diz, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim, né? E aí Allah Azza wa Jalla lhe diz a Muhammad para as pessoas: se vocês amam Allah, então me sigam. Quer seguir o quê? A sunna do mensageiro de Deus, alayhi salatu wassalam, que Allah vos amará e apagará vossos pecados. Com certeza Allah é o quê? Né? Allah é o quê? Perdoador, o misericordiador. Então essa é uma relação, e aí a gente está vendo que é algo que as pessoas às vezes querem fazer, porque o outro está fazendo, mas aquilo é bacana, você pode até gostar, mas isso é ruim para você. É algo que lhe prejudicará. Então o conhecimento em que Allah Azza wa Jalla ele está nos determinando, as ordenações as quais ele está nos determinando no livro ou na sunna do mensageiro de Deus, é porque é o melhor para nós. E nós nos afastarmos daquilo e que são coisas reprováveis é o pior para nós. Então fazermos aquilo que foi ordenado por Allah é o melhor para nós, mesmo com dificuldades. Quanto mais dificuldades, melhor, para que nós possamos nos esforçar mais. Né? Aqui no Brasil principalmente, que nós estamos no Brasil ou em países onde a maioria da população não é muçulmana. Nós nos esforçarmos para termos mais comportamento é o melhor que nós estamos fazendo. E não o contrário. Né? Fazendo o quê? Vivendo como vivem os não muçulmanos. Não, é exatamente o contrário, meu irmão, minha irmã. Eu sei que é difícil, eu sei que é dificultoso nós vivermos aqui no Brasil muitas vezes, mas o melhor para nós é a obediência de Deus. E o pior para nós é a desobediência de Allah Azza wa Jalla. Então, seguir a sunna é aquilo que satisfaz Allah e nos dá o que? O melhor a recompensa. Por isso, ele nos recompensa, por estarmos seguindo. Então, seguirmos, obedecendo aquilo que foi determinado por Deus, mesmo que seja algo dificultoso, é o melhor para nós. Pois Allah, a tudo que Ele nos ordenou, é o melhor para nós. Não existe nada que não tenha sido ordenado por Allah Azza wa Jalla, Deus Altíssimo, que não seja o melhor para o ser humano. Nada em absoluto, nada. Não pode ter dúvida em nada disso, sabe por quê? Porque esse é o conhecimento de Allah. Esse não é o conhecimento do sheikh, nem do imamo, nem do alim, ou daquilo que alguém está te falando para fazer porque ele acha bacana. Não. É Allah Azza wa Jalla que está dizendo para você que é melhor. Por isso que eu comecei pelo final quando ele diz: porque Deus sabe daquilo que vocês não têm conhecimento algum. Então, quando nós nos sentirmos em estado de dificuldade naquele momento por uma ação que estamos fazendo, por ordenação, e aí eu volto a repetir, por ordenação de Allah e de seu mensageiro, saiba que esse é o melhor para nós. Então, quando nós nos sentirmos assim, em dificuldade por alguma ação, saiba que isso é o melhor para nós. Dei o exemplo do hijab, dei o exemplo da barba, dei o exemplo da vestimenta, posso dar exemplo de várias coisas nas nossas vidas. Então saiba que quando você continua firme na obediência de Deus, isso é o melhor para vós, mesmo que seja dificultoso. Então não esqueça disso, este versículo está falando de algo importantíssimo, que é lembrarmos sempre que tudo que é ordenado por Allah Azza wa Jalla, Deus Altíssimo, no Alcorão, é o melhor para nós. E na sunna do mensageiro de Deus, alayhi salatu wassalam, não há nada melhor do que aquilo que é ordenado no livro de Allah, de Deus, e na sunna de seu mensageiro, alayhi salatu wassalam. Não há nada melhor. Então não tenham dúvidas quando ouvirem algo que é ordenado por Allah Azza wa Jalla no livro, levantem-se para a prática. Quando ouvirem algo que é ordenado pelo mensageiro de Deus, alayhi salatu wassalam, levantem-se para a prática. Não tenham dúvida, isso é o melhor para nós e para todos aqueles que se preocupam em ter o amor de Allah Azza wa Jalla, Deus Altíssimo, sobre si mesmos. Tá, eu vou estar lendo os comentários, não esqueça de deixar sua pergunta, sua dúvida e seu comentário. E não esqueçam também de compartilhar esta live com seus amigos e familiares, para que possam estar junto conosco nesta caminhada de conhecimento. Sempre lembrando a vocês, meus irmãos, minhas irmãs, de estarem conosco todos os dias, a partir entre 9h05 e 9h10, nós estaremos juntos nas nossas lives. Entre 9h05 e 9h10, nós estaremos juntos nas nossas lives, tá? Então não esqueçam disso, sempre estaremos juntos nesse tempo, para que possamos estar no tempo de aprendizagem, possamos aprender aquilo que é o melhor para nós, tá bom? Eu vou estar lendo agora os comentários, e lembrando a vocês, hoje é noite 15 do mês do Ramadã, hoje é noite 15 do mês do Ramadã, tá bom? Nós estamos entrando praticamente nos últimos 15 dias do jejum, amanhã já é o 15º dia, e de quarta para quinta-feira que vem, adentraremos
né, nos últimos 10 dias do mês do Ramadã, tá bom? Inshallah. O Hussein ibn Ali Salam deixou ontem, né, as bênçãos de Allah para todos. O Summa Madrid deixou assalamu alaikum, Sheikh wa alaikum, assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Ali Omar Clementino deixou assalamu alaikum, né? E agora eu vou estar lendo desta live, tá? Os comentários desta live, tá bom? A Leomar Clementino deixou assalamu alaikum. A Carvalho Amna deixou assalamu alaikum, ligada a partir de Guarulhos, São Paulo. Mashallah. Salam para todos os irmãos de Guarulhos, mashallah, que estão rezando lá com o Sheikh no Masr, né, do Egito, que está dirigindo a oração lá em Guarulhos. Né? E um salam para todos os nossos irmãos aqui do Brasil. Um salam para todos os irmãos também de Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Portugal e qualquer outro país que esteja nos ouvindo em língua portuguesa, que a pessoa que está lá nos ouve em língua portuguesa, como nosso irmão Fábio, que mora lá na Inglaterra, mashallah, ou nossa irmã que está um pouco sumida, que mora lá na Jordânia, que está às vezes conosco aqui, tá bom? Um salam para todos vocês, de todos os lugares que estão aqui conosco. O Hussein Ali Salam deixou assalamu alaikum, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, estava com a gente um pouco tempo atrás, rezando com a gente aqui. Barakallahu fikum, pela presença de todos vocês, que Allahu Azza wa Jal nos mantenha firme na fé, aceite o nosso jejum, as nossas orações, as nossas súplicas, né, e as nossas boas ações durante o mês do Ramadã. Amanhã, inshallah, a partir de entre 9h05 e 9h10, nós estaremos juntos com a nossa live, a nossa próxima live de amanhã, tá bom? Não esqueçam, tudo o que nós estamos fazendo, ordenado por Allah, é o melhor. Não existe nada que não tenha sido ordenado por Allah Azza wa Jalla, Deus Altíssimo, em seu último livro, o Alcorão, que não seja o melhor para nós, ou pela sunna do mensageiro de Deus, alayhi salatu wassalam. Tá bom? Então amanhã, a partir de entre 9h05 e 9h10, nós estaremos juntos com mais uma live. Eu agradeço a presença de todos vocês. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Até amanhã, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.